Oh, glorioso, escudo, age nessa noite, Pai querido. Deus, são tantos inimigos, Deus Santo, aleluia. Deus, bendito seja o teu nome. Grandioso Deus. Senhor, as tuas promessas. Chegou a hora, Deus, muda o quadro, muda a história, era da vergonha, vai carregando o aplauso, e levanta, Deus Santo, aleluia. Senhor, para que exaltemos o seu nome e bendizemos o Senhor, ó Deus Santo, aleluia, e bendito seja para todos sempre. E todos que creem, diga amém, Senhor, diga graças a Deus, aleluia. Boa noite, igreja, na paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus que você foi se achegando, e a palavra de Deus fala no Salmos 85, que eles viram o vale areado, eles iam chegando em força diante de Deus, aleluia, para dar culto e dar louvores, amém, irmão? Então muitas vezes a gente não entende o que tem uma caminhada para chegar até a casa de Deus, amém? E quando chegamos na casa de Deus, é para darmos cultos a Deus, amém? Porque nesses últimos dias, eu orando a Deus, ontem eu comecei meia-noite, né? Eu só levantei do joelho quando era 5 horas da manhã. E aí eu declarei, orando por todos os irmãos, e orando para Deus quebrar esse demônio, né, de crítica, demônio de perseguição, amém? Que existe, amém, irmão? E certamente ele começou já com aquelas perseguiçãozinhas dele, amém? E os irmãos não conhecem aqui, às vezes a gente fala, né? E é para algumas pessoas que é mais experiente, e talvez eles não entendem isso, amém, irmão? E muitas vezes as pessoas entram no jogo do inimigo e começam a criticar, começam a falar, mas eles não entendem, aleluia, realmente o que está acontecendo. Existe, aleluia, uma obra que vai ser por Deus realizada, mas antes de toda boa obra e grande obra de Deus, sempre vem algo, aleluia, e às vezes leva meses, anos, tentando, aleluia, ser de diversidade. Para quê? Para que a vitória seja, aleluia, valorizada, amém, irmão? Então você que veio aqui nessa noite, você já venceu nessa noite. Levanta a mão e diga, Senhor Deus, nessa noite eu já venci, ó Deus, e por isso eu levanto as mãos, e por isso eu declaro a vitória. Vai dar o Deus, o Senhor é grande, Deus, o Senhor é santo, Espírito de poder nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, alguns louvores já são conhecidos, ó Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Coloca aquele mergulho de Naamã, amém? Eu vou mergulhar nessa noite como Naamã. Já estou melhorando um pouco da gripe, né? Na verdade, ela veio forte dessa vez, mas eu estou de pé ainda para a glória de Deus, aleluia. Estou fazendo alguns trabalhos aí, né? E lá no fundo, né, eu tenho na casinha lá sempre trabalhando, esse tempo de chuva, né? Então tem muita coisa aí no fundo, estou abrindo os caminhos, né? Essa parede talvez eu vou levar ela mais para lá, que ela também vai mais para lá, e nós vamos fazer um templo mais amplo ainda, e o nome do Senhor será glorificado, aleluia. Porque as lutas às vezes vêm e parece que vai nos engolir, né? Mas a gente se levantamos diante do nosso Deus e realizamos a sua vontade, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho, pode levantar um pouquinho, descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor.
eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como nada no seu poder. Oh, tudo isso aí é o tempo da igreja, você vai ver nas fotos, né? Quanto meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar das asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Aleluia. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Vai quanta gente, né? Vem aqui, né? Vai receber bênção, né? Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder, como Naamã no seu poder. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Tivemos aqui no domingo, né? Um momento qual, né, foi preparado um bolo, já está na internet. Alguns irmãos saem na foto, enfim, inclusive o irmão estava lá no banner, né? Eu não sei se o irmão viu, amém, no meu canal, mas se os irmãos dizem que eu não quero sair, aí a gente tira, né? É que a gente pega as melhores fotos, né? E a gente coloca lá, meu irmão. Alguns aparecem só careca, outros aparecem só a ponta do braço, amém, irmão? E outros aparecem mais bonito, amém, na foto. Só que tudo isso, irmão, é para você ver que aí eu vou orando para essas pessoas e pedindo a Deus, dar discernimento. Porque quando começa a vir gente nova aqui, aqueles que às vezes são da própria casa, começam a muitas vezes não entender. Aí começa a arrumar um monte de coisa e atrapalha, amém? E o pastor não consegue fazer a obra, muitas vezes. Porque eles querem, aleluia, do jeito deles, é do jeito de Deus, amém? E se você está aqui hoje, porque Deus está trazendo vocês, aleluia, e está nos colocando para diante dele, aleluia, da culto, aleluia. Porque para a palavra de Deus é verdadeiramente, ela diz que o Senhor, aleluia, nos atrai, aleluia, para ele, amém, irmão? Como que? Como um grande Deus, aleluia. Para quê? Porque Ele quer, aleluia, que nós sejamos seus adoradores e seremos os seus servos, amém, irmão? E nós sejamos ministros de nosso Deus, aleluia.
E por isso eu continuo pregando, continuo orando. Muitas pessoas falam, nossa, esse irmão, né? Muitos anos nesse canto. Hoje mesmo eu recebi uma visita de um pastor. O pastor falou, recebi muita bênção no meu sofrimento, no meu ministério. E eu, irmão, acordava todo dia, né? Ele estava aí com o carro e orando. E hoje ele quer me ajudar, né, irmão? Em oração. E foi muitos, irmão, pastores que tinham igreja com 1000 membros. Amém, irmão? O problema era tudo aqui, amém, irmão? E eu abria a porta, servia, adorava, honrava, amém, irmão? Eu dei minha vida por muitas vidas de pessoas, amém, irmão? Então por isso muitas pessoas não compreendem que todos que estão na frente de um trabalho de Deus, ele é o alvo, amém, irmão? Do diabo, é o alvo das trevas, porque ele não quer que realizamos a vontade do Senhor, aleluia? E ele vai lançar de todo jeito, de toda forma, para poder parar, aleluia. Mas a palavra de Deus em Mateus, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então coloca um louvor para nós aí nesta noite, aquele, aleluia, restitui, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor é dado ao Senhor nessa noite. Oh, alabassuri, caranabassuri, oh, malabassi, canderebassuie, caranabassuri. Oh, bendito és tu, ó Deus, obrigado, Deus. Oh Deus, o Senhor é nosso Deus, aleluia. E somos ovelhas do teu pasto. Oh Deus, muitas vezes parece que tudo vai se perder, ó Deus. Mas o Senhor, Pai querido, os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que é o seu fim, não é o que Deus planejou. Levanta do chão e não clamou, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe azeite em fiador. Restitui e leva para as águas tranquilas. Leva-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor, ouça o nosso clamor. Às vezes parece que os sonhos foram embora, mas eu estarei diante dos brancos que foram embora. Os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é tudo do que já morreu. Não podes pensar que é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e não gravou. Restitui, eu quero de volta. Sara-me e põe azeite em minha dor. Restitui, me leva para as águas tranquilas. E lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, ouça o nosso clamor. Oh, aleluia, Jesus, parece que tudo se perdeu, mas o Senhor, Ele tem a restituição. Isaías diz, ninguém clama, restitui, Senhor. Ele pode, aleluia, fazer tudo de volta. Oh, aleluia. O tempo que roubado foi, não poderá nos comparar a tudo aquilo que o Senhor
querer. Sara-me e põe a gente, restitui, e leva para as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe a gente minha dor, e leva para as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Restitui, Senhor, ouça o meu clamor, restitui. Oh, essa noite eu peguei da meia-noite às 5 da manhã. Aí quando foi logo de manhã, o inimigo tentou me atingir, tentou me entristecer. Aí eu ia mexendo em alguma coisa que era minha. E eu falei, Senhor, como é que ele conseguiu, né? Aí as irmãs de oração, né? Sempre tinha jejum e oração toda manhã. Pois é, meu Deus, eu disse, aleluia, que eu dai, saber que eu sou Deus, ser exaltado. O Senhor falou comigo. Ele disse, olha, você precisa ter paciência. Eu estou trabalhando, aleluia. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Se você já sentiu a unção de Deus, eu já passei tantos problemas assim que as pessoas falando não vai aguentar. Era gente jogando pedra, gente tacando fogo, gente com pedaço de pau, gente armada. Irmão, se você prestar atenção, falsos irmãos, então, era toda hora dentro de casa a perseguição. Amém, irmão? Todas as vezes, aleluia, eu falava, Senhor, em todo lugar, muitas vezes eu ia em lugar, pessoas saíam assim violentas, amém, com o braço, aleluia, estendido, lutadores, amém, querendo para me derrubar no fogo, amém, irmão? Tudo por causa de uma presença de Deus, amém, irmão? E a Bíblia diz que João falou que não há de se estranhar um fogo ardente, aleluia, que vem a fim de nos provar, por causa do Espírito de glória que reposa sobre nós, aleluia, não? E muitas vezes a presença de Deus, ela atrai muitos inimigos, amém? Muitas forças de treva vêm para tentar apagar a nossa luz. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem os seus mandamentos, as suas leis que iluminam nossos olhos. E certamente Ele nos dará a vitória. Mas cedo ou mais tarde, aleluia, nós triunfaremos, aleluia, sobre nossos inimigos. Esses tempos atrás, amém, eu fiquei várias noites, já faz 3 meses e 4 meses inteiro agora, todos os dias, a noite toda, e até o dia clarear, olhando pelas manhãs e dizendo, Deus, a tua palavra diz, de manhã eu faço a minha oração e fico esperando para ver que resposta o Senhor me dará, aleluia, não? E Deus já usou meu filho, já ligou para mim e disse, manda as contas da igreja para mim, que eu quero pagar, meu pai. Eu falei, meu filho, eu quase morri de gripe. Ai, aí eu fiz aquele negócio de pai chorando. Ai, meu filho tem quase 1 metro assim de altura. Ele parece muito comigo. Ele é grandão, né? Ele é professor, ele é padre, na verdade, meu filho. Mas eu estou orando para Deus abençoar e acredito que ele vai ser um pastor aqui nessa igreja. Não é, não? E a última vez eu orei por ele na minha cozinha lá, quando ele chorava, amém, olhava para mim, amém, não? Ele via, sabe, alguma coisa em mim que muitas pessoas não conseguem ver, aleluia. O homem de joelho dobrado e a presença de Deus em cima dizendo, eu estou com ele, aleluia. Agora, ajuda está vindo e o socorro está vindo. Oh, aleluia, o mesmo Deus que faz comigo também fará com você. Então vamos lançar mais um louvor nesta noite. Vamos louvar aquele, aleluia. Oh, o Deus
de Israel nessa noite, aleluia. Alabassuianda, calabassoa. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. Um dia eu passei tanta batalha, eu cheguei a ficar magro, assim, eu parecia um bambu, assim, de magro. E a irmã dizia: você está doente, você está com AIDS. Nossa, mas irmão, o que uma torcida apontava eu pregava em todos os cultos, 5 vezes na semana, fora a série, 3 pontos de pregação, aleluia, irmão. Líder da mocidade, líder de evangelista, durante 13 anos andando a pé e visitando o doente, visitando enfermo, aleluia. Essa daí é a campanha que eu fazia do altar de pedra. Logo vamos começar a fazer campanha para vocês verem como que Deus tem operado. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. Não era isso aí, mas vamos nisso aí agora. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh, aleluia. Deixa eu entrar no ritmo aqui. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu é Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Pode brincar quem for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Sua esperança está nas mãos do grande eu sou. Seu nome não é impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é nem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode
não entrar em ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não entrar em ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Oh, aleluia, Deus de aliança. Eu sei que o Senhor prometeu nesse lugar. O Senhor disse na sua palavra: e teu inimigo, meu Pai querido, babado, por mais que apareça, meu Pai querido, chegou a sua hora. Deus, chegou o seu momento. Deus, diante de ti nesta noite, abençoa os membros desta casa e vai diante dos seus olhos e cada palavra, Deus, que o Senhor prometeu nesse lugar. Deus, faz os paralíticos andar, sem enxergar, restitui, ó Deus, grandemente nesse lugar, ó Pai. Prepara, meu Pai, uma mesa na presença dos inimigos, e hoje a cabeça com óleo, e o cálice transborda diante de ti, ó Deus. Nós te colocamos, ó Deus, Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não em ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, a tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, não entrar em ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, a sua palavra vai se cumprir. Eita, eu quero que ela suba, vai cumprir, ó Deus, a palavra. Oh, aleluia, obrigado, Deus. Oh, aleluia. Eita, ai, Deus, Senhor diz: andarei no vosso meio, habitarei. Vai quando os inimigos se afrontam, vai a calúnia, vai tornar mentira. Senhor, aí o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir nesse lugar. Deus, aleluia. Fala conosco agora nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. O louvor que Deus queria, o irmão colocou o louvor sem querer, né? E Deus falou através do louvor. Se você vê ali aquela multidão que você via, quase todos eles ainda falam: ô irmão, suba na sua igreja, não vi o culto, mas são. Aí eu encontro com eles, um quer dar roupa, outro quer abençoar, com terno, outro azeite da oferta. Amém? Eu tenho plantado muito assim, cura das pessoas. Só que eu tenho uma coisa, que eu tenho a doutrina da palavra. E às vezes a gente arruma muito problema, porque nem todos vivem a doutrina. E você passa, assim, nós vamos meditar em Neemias, capítulo 8. Neemias, no Antigo Testamento. Amém? Você vai achar crônica ali, e através de crônica você vai achar Esdras, Neemias. Neemias 8. Quando a gente força um pouquinho a garganta, a gente já percebe, né? Que ainda precisa dar uma restaurada melhor ainda, né, garganta? Mas o pastor falou assim para mim: não sei como é que você aguenta, irmão. Ser o pregador, o orador, né, que faz o louvor da igreja e ainda prega a palavra. Eu não aguento enfoar, né? Eu falei: irmão, eu estou me esforçando, pedindo a Deus para levantar pessoas, né? Para pregar, pessoas para vir orar, pessoas pegar o microfone. Neemias 8.
Neemias 8, de versículo de número 1. E o irmão que estava na mesa também, fica atento, irmão, leia a palavra, viu? Em nome de Jesus. Porque às vezes a gente, por mais simples que somos, amém? E às vezes nem sabemos falar muitas coisas bonito, mas presta bem atenção. Porque muitas vezes aconteceu aqui na igreja, que as pessoas falam para mim: olha, você falou isso. Falei, tá bom. Aí eu fui lá no vídeo, né? Porque eu já sabia que toda pessoa que ele já age desse jeito, ele fica o culto todo esperando alguma coisa que ele possa fazer confusão. E aí sabe o que acontece? Eu pego lá, corto o lugar e mando para ele. E quebra ele, amém, irmão? Porque ele é um crítico, aleluia, da palavra de Deus. Porque ele não entende que um pastor, quando vai pregar a palavra, primeiramente ele tem que ter atenção das pessoas. E outra coisa, tem que entender que às vezes o microfone não está bom, às vezes acabou demais, tem tantas coisas, fatores que vêm, né? E muitas vezes aquela pessoa, às vezes ela está no esforço, e muitas vezes as pessoas não veem isso, eles pensam que é chegar aqui e pregar, não é muitas vezes assim não. Às vezes você enfrenta batalhas, e depois que você prega a palavra, ainda você enfrenta outras batalhas, entendeu? Tem pregador que Jesus pregava e curava e já logo ia orar de novo, porque eu já sabia que vinha, amém, irmão? Aleluia. Você faz um culto bonito, você faz um culto maravilhoso, convida todas aquelas pessoas. Você viu o inimigo usando evangélicos no meio, com bêbado, fazendo aquelas coisas. O último aniversário, ele saiu lá da rua e veio aqui, você lembra? Um rapaz aqui na frente, com um monte de castigo, e roubou, endemoniado, e fez um monte de coisa. Tudo para sair na filmagem, amém? Para queimar, amém? Aquele trabalho que está sendo filmado para ir até o povo. E muitas vezes ele entra rapidinho. Então o inimigo sempre quer atrapalhar. Amém, irmão? Então não é tão fácil. O irmão fala, convida a pessoa. Aí Deus falou para mim, não vai convidar agora. Porque ele tem um testemunho mais ainda para dar. Porque eu vou surpreender ele, Deus falou para mim. Por isso que eu não chamei para dar testemunho. Deus falou, agora não, se ele começar a dar testemunha, ainda não fiz ainda o que eu vou fazer tudo. Porque Deus ainda vai restituir ainda e vai fazer uma coisa maravilhosa, viu, irmão? Você vem comigo, o que eu tenho acontecido comigo, parece impossível as coisas. Mas Deus vai colocar tudo no seu lugar, viu? E muitas vezes, irmão, eu sofro. E depois falo, Senhor. Aí a Bíblia diz que são como águas que se passaram do seu sofrimento, você não lembra mais. Eu passei perseguição, irmão, de pessoas durante 8, 9 anos dentro da própria igreja, pregando a palavra e a pessoa criticando. A pessoa falando, a pessoa tinha dinheiro, a pessoa tinha carro, a pessoa tinha tudo, e eu não tinha nada. Ele criticou. Um dia ele chorou tanto que ele teve um problema. Quando ele precisou de mim, eu fiz orações e Deus ouviu e abençoou. Então não vai, irmão, muitas vezes, porque o pastor está passando multa, porque o pastor está na universidade. Porque muitas vezes ele está passando o processo dele, mas depois que terminar o processo, Deus exalta, viu, irmão? Porque sempre foi assim aqui. Então não seria diferente, viu? Então quem vem para esse ministério, aceita Jesus aqui, começa a congregar, ele vai ouvir conversas, é tão difícil aqui. Então por que é difícil? Porque a obra é de Deus, se não fosse, também seria mais fácil. Amém, irmão? Seria um mar de rosa, assim, vir todo dia para o culto, alegre, todo dia, só bênção, amém? Não é. Muitas vezes a gente vem chorando. Agora, quando chega o tempo de Deus, aleluia, falar com a igreja, e Deus agora reunir a igreja para falar com a igreja, a palavra de Deus é valorizada. Porque muitas vezes, irmão, hoje é tanta gente pregando, é tanta gente falando tantas asneiras e tantas coisas, amém? Aqueles cultos que aparecem, nunca fez nada no reino de Deus, aí vem pregando bonito, falando bonito, querendo ensinar teologia, querendo ensinar isso aqui, mas nunca visitou um doente, nunca andou no beco, nunca foi numa favela, né, irmão? E aí ainda quer ensinar ainda, porque como eu disse para o irmão, a prática é diferente, amém, do que está escrito. Quando você está lendo é uma coisa, mas quando você vai para a prática é outra coisa. Vai lá e prega o evangelho, Jesus mandou, você vai e prega. Jesus falou que você expulsa demônios, você cura o doente. Mas Jesus avisou que você também vai como ovelha para o meio dos lobos. Então seja prudente. Amém? Por que ele disse isso? Porque você vai encontrar problemas. Amém? Então Neemias 8 foi um tempo que eles voltaram do cativeiro. Neemias 8, número 1, para nós ganhar tempos. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade,
todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei, aleluia, de Moisés, e que o Senhor tinha prescrito a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homem como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender. E o que ouviam era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está na fronteira da porta das águas, e desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, isso que podia entender. E todo o povo tinha ouvido atentos, aleluia, ao livro da lei, aleluia. Diga comigo, o povo estava com ouvido atentos ao livro da lei, aleluia. Por que, irmão? Porque não é que nem hoje, Bíblia no celular, Bíblia em todo lado. Todo lado você vê, já vai estar um botãozinho, já vem o estudo da Bíblia. Amém? Não era assim, irmão. Havia um tempo que era feita a reunião e o povo de Deus se unia, e certamente sempre havia um que governava ou reinava, e havia um sacerdote, aleluia, que era incumbido de ler o livro da lei, aleluia, para a congregação. E certamente, quando eles vieram do cativeiro, durante 7 meses, aleluia, eles estavam sedentos, aleluia. E só ouvia dizer, vai ser aberto o livro da lei, vai ser lida uma palavra do Senhor, tal dia, na praça das águas, junto às águas, vai ser colocado ali um púlpito, e ali vai estar o governador, e ali vai estar o sacerdote, aleluia, e eles, aleluia, vão ler o Torá, vão ler, aleluia, o livro de Deus, aleluia, para nós, aleluia. Então certamente havia algumas pessoas que anunciavam. Certamente foi como Jesus falou: olha, aquele que subir no telhado, porque se nós não clamar, aleluia, as pedras vão clamar. E ele que subir no telhado e clamar, e aleluia, as pessoas. Por isso que tem gente que faz aqueles pregadores do telhado, porque a casa deles tinha um fogo em cima, já veio de Sobradinho, né? Então eu subia em cima e gritava: ó, tem culto lá na praça, o profeta está lá pregando, ele vai abrir lá o Torá, ele vai pregar a palavra de Deus, e certamente saía pregando, irmão, em casa, telhado em telhado, e acabou que ia descendo todo mundo para o lugar onde haveria um culto, ou na sinagoga, ou em todo lugar, porque ali seria aberta a palavra do Senhor. E ali certamente a palavra do Senhor era ministrada pelo sacerdote, era ministrada pelo profeta, aleluia. E certamente no tempo da lei era o sacerdote que era incumbido de ler. E quando ele começou a ler o livro da lei, ele percebeu que a tensão era muito grande na igreja. A congregação não ficava, aleluia, um puxando a orelha do outro, tirando a atenção do outro. Eles estavam com o ouvido atento, eles estavam sedentos, porque ali era a palavra do grande eu sou, aleluia. Ali era a palavra do Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus de Israel, aleluia. Ali era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que deu a lei a Moisés os 613 leis, aleluia. E certamente, quando eles abriam, ali era a boca de Deus falando, aleluia. Porque tudo que Deus deu a Moisés, Moisés escreveu e fez a lei. E certamente havia um momento de tensão ali. Porque toda a congregação, eles estavam ligados, eles estavam ali, aleluia. E se você vê, não tinha tamanho diferença de pessoas, aleluia. Desde quando já tinha uma idade ali de 8 anos, 9 anos, 10 anos, já estava, aleluia, tudo lá também para ouvir a palavra, aleluia. Hoje as pessoas, não, é muito criança ainda para ouvir. Essa mulher, não vai entender. Esse moço não vai entender. Isso é conversa do diabo, irmão. Lá em Daniel fala que as palavras que Deus fala não são difíceis de entendê-las, aleluia. E certamente quando está escrito, ele só ia ler e falar o que estava escrito. Então por isso, irmão, não haveria confusão.
Porque o que estava escrito era a palavra do Altíssimo, era a palavra do Deus poderoso. E Deus fala em Salmos, porque revelaram contra a palavra do Senhor. E ele fez o quê? Ele fez o fim e fome sobre a terra e cortou o meio de se obter o pão, não é? Então você prestar atenção, a palavra de Deus, ela tem que ser reverenciada, aleluia. Não importa se você é grande, se você é pequeno, você tem que estar ligado, aleluia. Porque você que adianta ir num culto, que adianta dizer que ama a Deus, dizer que Deus é Senhor da sua vida e não quer dar atenção na palavra, não é, não? E muitas vezes Salomão escreveu, ouvindo que ouve, diga-se ouvindo que ouve e ouve que vê, não é? O problema é que as pessoas hoje estão tendo muita facilidade. Toda hora tem um pregador na internet, tem pregador de todo tipo, pregador que prega de vapor para encher o bolso, tem pregador que prega para encher o ventre, tem pregador que prega para colocar aflição no ministério do outro, e tem outros que pregam por amor. E Paulo falou a Timóteo dessas 4 pregações. Então existe o que prega só para encher o bolso, tá vendo? O outro que prega para encher o ventre, porque acha bacana pregar. E o outro prega, aleluia, para colocar mais aflição. E o outro prega por amor. Mas Paulo diz, importante que Cristo seja pregado. Agora você vem aqui hoje. Como que você está? Você está atento? Você está ligado? Porque certamente é um dia especial. Certamente você ouviu a palavra a semana inteira. Ontem mesmo nós tivemos, na segunda-feira, tivemos no domingo, aleluia, e você já está aqui de novo na quinta-feira. Demorou 2 dias, você já veio para o culto e certamente ouviu em casa, talvez já viu por televisão, amém? E muitas vezes por meio de comunicação, de rádio. Agora, a todo momento, a palavra vai ser pregada. Agora, irmão, o valor que se dá é que faz a diferença. Porque quando se dá mais valor, a palavra consegue te atingir. Quando você dá mais atenção e você abre seu ouvido, aguça ele, e você fica ligado no culto, na palavra que está sendo dita, a palavra de Deus ela produz um efeito, aleluia, em nós poderoso. E certamente, irmão, aí foi quando ele começou a pregar, e todos que estavam lá, e todos reunidos, aleluia, e havia uma comitiva também, né? Junto com Esdras, e certamente havia uma comitiva, e até o governador estava lá. Agora, irmão, Salatiel, agora imagine, irmão, quando aquele povo viu que ele abriu o Torá, ele começou a ler a lei de Deus, aleluia, a palavra foi queimando, aleluia, a palavra foi enchendo, a palavra foi envolvendo, aleluia, irmão. E certamente o povo ficou tão cheio, aleluia, de Deus, irmão, que eles começaram a falar, aleluia, começaram, aleluia, a demonstrar, aleluia, uma tremenda reverência. Se você ver, diz que eles começaram, aleluia, a chorar, e começaram a dobrar o joelho, aleluia, e adorar, a hora que a palavra estava sendo lida, aleluia. Você vê que hoje, irmão, a palavra de muita gente, que Deus fala, ele lança nas costas. Ele ouve a palavra, mas ele não ouve verdadeiramente. Porque certamente quando Deus fala conosco, a Bíblia fala que, eu vou explicar isso na Bíblia, nosso coração derrete. Eu estou orando há muitos dias, esses tempos atrás, Deus falou comigo. Ele disse, vós é meu filho, é meu servo fiel. Porque eu queria falar, Senhor, eu vim sobreviver toda essa coisa que aconteceu comigo. E parece que a gente é culpado de tudo, e a gente e tal. E o Senhor, eu tenho trabalhado, eu tenho servido ao Senhor desde lá de cima, todos os cultos, eu limpava, fazia faxina, pregava, visitava, eu fazia o que podia, ele abriu o coração, às vezes ele comia, irmão, amém, irmão? Para poder realizar a obra de Deus, amém, irmão? Às vezes gente querendo espancar, quem me conhece sabe disso, e aqui também, dia e noite, atendendo o povo, e encaminhando pessoas, quando eu ficava nessa igreja para outra, né? Meu cunhado, batizamos ele, que ali lá de baixo sabe. Aquela mulher que veio aqui outro dia, já foi aqui da igreja, você vê que ela vem aqui e recebe um milagre só no dia, né? Porque ela sabe que Deus fala. Ela vai em outras igrejas, só que muitas vezes ela não consegue ouvir Deus que nem aqui. Porque às vezes tem poucas pessoas. Então, não dá muito aquele negócio de gente ficar conversando no banco, atrapalhando, tá vendo? Porque às vezes tem muitas pessoas que atrapalham o outro. E às vezes ele veio para ouvir a Deus, ele
queria ouvir a palavra, e quando nós abrimos a palavra começa a queimar, a palavra começa a ter efeito, e já dá vontade de me dobrar o joelho, e já queria adorar o seu Deus. E isso aconteceu comigo. E eu disse: Senhor, e ele disse: servo fiel, foste no pouco, no muito eu te colocarei. Porque muitas vezes eu pergunto a Deus: eu tenho minhas falhas, Senhor, e não sou perfeito, mas o Senhor ainda me ama, o Senhor ainda tem eu com o seu servo fiel. Amém? Aí demora uns dias em Deus, e quantas vezes eu perguntei e achei graça diante de ti, meu Deus. Por que, irmão? Porque é duro, irmão. É tanta traição, tanta vontade, é tanta gente negligenciando a verdade, que tem hora que vem das pessoas prostrar perante a palavra de Deus, prostrar perante aquilo que Deus está falando, e muitas vezes eles não fazem. E muitas vezes as pessoas, você está pregando, aqui mesmo aconteceu, eu pregava, torci o nariz, e o outro dizia: pô, não é assim não, não é assim não. Então o pregador passa por isso, e ele observa. Ele sabe quando você está recebendo a palavra, porque você certamente está com a Bíblia aí na mão. E quando Moisés escreveu em Deuteronômio, ele diz: eis que a palavra do Senhor está perto de ti, e perto da tua boca, e também estará no seu coração. Então você vê que Deus colocou, aleluia, bem perto do povo um banquete, aleluia, a voz do Todo-Poderoso, falado através do Logos. Porque certamente aqui era um Logos, era só escrita que estava sendo falada, mas era com tradutor e Deus falando. E a reação do povo foi imediata. 7 meses esperando, 7 meses para que o sacerdote abrisse o Torá. Então ele fez um púlpito de madeira, num lugar bem alto. E ali então, para esse propício, a Bíblia fala, colocou o livro que é o Torá. E aí, conforme ele começou a abrir, aleluia, que chegou a palavra do Senhor, o Deus da palavra já estava lá, aleluia. Porque toda vez que a palavra é aberta, o Deus da palavra está presente, aleluia. Porque Ele é a palavra. Ele compõe a palavra, Ele zela pela palavra, e Ele zela para que fazer cumprir a sua palavra. Então hoje, conforme nós recebemos a palavra, conforme a palavra te atingir, fará a diferença. De repente você estará prostrado, de repente você estará reverenciando essa palavra, porque essa palavra não é a palavra simplesmente de um qualquer um, mas é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de toda a terra. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. E muitas vão para mim: o Senhor dos Exércitos é o meu nome. Então hoje você veio aqui e nós abrimos a palavra, e nós vemos que aquele momento solene foi o momento que o povo chegou na casa de Deus, no lugar reunido nas horas. Ali se tornou uma congregação, mesmo que foi na porta das águas, diante de um pátio. Eles subiram no alto, a palavra foi falada e eles choravam. E diz que todos os homens, mulheres e pessoas choravam, e eles prostravam, aleluia, quando a palavra ia sendo falada. O que é isso? Primeiro, reverência. Diga primeiro, reverência. E depois, aleluia, prostração diante da palavra. Porque muitas vezes, hoje a gente percebe que a gente chegou no culto contando para o irmão: irmão, por que é difícil às vezes você pregar o que Deus manda? Você entra no culto, você vê um monte de jovem, tudo brincando no celular, né? Você vê ninguém energia no joelho chorando. E às vezes eu fico chamando a atenção: chegou atrasado no culto. Isso aí eu tenho ar, tá vendo? E tem gente que vai estar importante por isso. Mas não é. É para isso, é para despertar aquela pessoa. Entendeu? Que ela atrasa, às vezes o carro dá problema, depende de alguém. Mas irmãos, vai chegar um tempo, aleluia, que aquela pessoa vai compreender. Porque às vezes você pode perder o momento do início do culto. E o início do culto é onde é importante, amém, irmão? Porque é a hora que você, aleluia, chegou com mais atenção diante de Deus. Porque no meio do culto, o andamento do culto pode fazer você, aleluia, nem ouvir mais está falando, amém, irmão? Porque a palavra pode atingir, aí você só quer adorar o Deus da palavra, o Deus Todo-Poderoso, aleluia? Então por isso aqui no versículo agora 4, Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, e que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele
à direita Matitias, é isso mesmo, né? Semá, Ananias, Urias, Ilquia, Maicéias, e à sua esquerda Pedaria, Misael, Malquias, Azul, Asbanana, e Zacarias e o Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, reverência, aleluia. Esdras bendiz o Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, e levantou as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra, aleluia. Agora você viu só de abrir o livro, amém? A glória de Deus já estava ali. Por quê? Porque Deus, além disse, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Aleluia. E certamente, irmão, eles começaram, aleluia, a uma atitude. Ezequiel, Deus diz, Ezequiel, põe-te de pé, e eu falarei contigo, aleluia. E se você prestar atenção, ele de pé, mas daqui a pouco já estava prostrado. Porque certamente, irmão, quando Deus é honrado, Deus é ouvido, Deus é adorado, aleluia, Deus é reverenciado, quando você vê, você está com o rosto no chão, aleluia. E você vê está com o rosto no pó, chorando e adorando, dizendo, ele é lindo, ele é grande, ele é santo, ele é bendito, aleluia. E certamente a continuação disso aí vem através do próprio sacerdote, que levantou a mão e disse, bendito seja, aleluia, o Deus, aleluia, grande, aleluia. Amém. Bendizei ao Deus grande, aleluia. Então você presta atenção, todo era um culto estabelecido, aleluia, com normas, não, apenas o povo reagia diante de quem ele estava. Porque muitas vezes você abre um livro, muitas vezes você está pregando, muitas vezes você está bendizendo Deus grande, às vezes Deus está presente, mas a pessoa está andando para aqui e para lá, não tem reverência nenhuma, e muitas vezes, aleluia, a pessoa tem vergonha, aleluia, de se prostrar diante de um grande Deus. E o que é prostrar? É reconhecer que Ele é maior do que você, aleluia. E certamente os reis eram adorados assim. Você vê que tem reis que eles exigiam, os reis tiranos, que alguém chegasse, tinha que se apresentar, tinha que olhar eles, acho que até revistavam, acho que olhava até a boca dele para ver se não tinha mau hálito, né? Para falar com o rei. Tinha até dar uma cheiradinha para ver se ele tomou banho para entrar. E certamente, ó, quando vinha, já vinha prostrado de joelho, bem lá diante do rei. E o rei colocava um cetro para atender. Agora você vê, esse não era só um rei, ele era o rei dos reis, irmão. Então você vê que hoje as pessoas, aleluia, muitas vezes não querem ajoelhar mais, porque não precisa mais, né? Mas não adianta, irmão, para ficar de pé tem que estar de joelho, aleluia, irmão. Primeiramente, não dá para aguentar ficar diante de Deus muito tempo de pé. Certamente, você vê Daniel, quando Deus falou diante do rio Tigre, que ele estava buscando a Deus em oração, no capítulo 9, versículo 14, ali, 11, quando você vê, Daniel ouviu uma voz, e a Bíblia diz que só ele ouviu a voz, e os outros só ouviram o estrondo da voz e saíram correndo, aleluia. E Daniel disse, só eu fiquei ali, eu ouvi sua voz. E quando Deus aproximou, se você prestar atenção, de perto de Daniel, Deus chegou perto de Daniel, colocou a mão, Daniel caiu, aleluia. Deus levantou e caiu de novo, aleluia. A Bíblia diz em Crônica, capítulo 7, capítulo 6, que quando eles estavam fazendo uma solenidade a Deus, Salomão, ele estava orando a Deus, ele estava clamando a Deus, e todos os sacerdotes reunidos na intercessão, disse que a glória de Deus encheu a casa, não é? E disse que ninguém conseguiria ficar de pé dentro da casa, não é? E ele dizia, misericórdia do Senhor dura para sempre.
Então você vê que a glória de Deus derruba, irmão. Agora, muitas vezes ali, não é porque Deus queria derrubar, é porque diante de Deus é prostrado de outro jeito. Diante de Deus é ir dobrando e adorando, e muitas vezes até de cabeça baixa. E assim nem se atreve a olhar para Ele. Se você prestar atenção, porque Ele é santo. Amém, irmão? Isso aí é que todo adorador faz, irmão. Porque depois que a palavra queima, depois que está diante de Deus, ele tem respeito, tem temor, tem reverência, e quando eu vejo já está de joelho. Porque certamente é uma consequência do culto. E certamente tem pessoas que no culto se chamam, eu vou aqui na frente para orar. Ele vem assim, até ele chegar aqui na frente, já passou 30 minutos no culto, viu? Depois ainda fica murmurando, o pastor pregou a noite inteira. Amém? Agora, se eu fosse pregar tudo que Deus falou para mim aqui, já mostrou para você, nós saímos aqui 3 horas da manhã hoje. Agora, se você for embora agora, você já veio porque você está aqui? Você está aqui porque tem um Deus que tem uma palavra. Amém? Deus que tem leis. Deus que tem mandamento. Deus que é poderoso quando fala. Deus que é tremendo no seu santuário. E certamente chega uma hora que você vai reverenciando, a sua atenção vai se envolvendo. Quando você vê, você já está prostrado em joelho, aleluia, irmão. Já virou um adorador dele. E quando você vê, agora você quer adorar, você quer adorar. E muitas vezes as pessoas, irmão, acham que isso aí, irmão, não, isso aí é falta de ética, é falta de educação. O culto religioso, se alguém dá um glória a Deus mais forte, ou dá um pulinho, aleluia, já está escravizando. Você viu que a pessoa sentou ali, mas não, a pessoa é importante, foi, irmão, diante de Deus aqui, uma ovelhinha, irmão. Diante de Deus aqui, diante desse altar que é Deus, quando ele entra por aqui, ele pode ser o presidente da república, ele pode ser o coronel, isso, aquilo, mas ele vai prostrar, porque o Deus que está aqui é Senhor, aleluia. E eu sou profeta e pastor, e incumbido de ler a palavra. O outro falou, não, mas ele é outra categoria de pessoa. Eu falei, irmão, então ele não quer ouvir Deus. Porque se ele quer ouvir Deus, Deus não faz exceção de pessoas. E muitas vezes a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas a soberba ele abate. Então você vem aqui hoje, irmão. Você acredita que Deus está aqui? Você acredita que é essa palavra de Deus? Então ela vai produzir alguma coisa em nós, irmão. E certamente, se ela penetrar, se você estiver reverenciando, ele começa, aleluia, a caçar os reverenciadores. E ali, graças a Deus, ele encontrou todos reverenciando. Porque Deus, ele procura verdadeiro adorador. Deus, no meio de uma multidão, ele acha o coração contrito, aquebrantado, não desprezará a Deus. Então, por isso, irmão, isso é um culto a Deus, domingo é ceia do Senhor. Aí você vem na ceia, vem e fala, vou participar do culto dele, vou participar do sangue dele, amém, irmão? E muitas vezes a pessoa vem no culto para comer um pãozinho e tomar um suquinho. Outro dia a mulher falou para mim, esse aqui é suco de uva. Eu falei, suco de uva. Mas esse aqui não é o, como é que ela falou, aquele, eu nem quero falar da marca, ou que tem mais marca, é Baguari, né? Eu falei, não, isso aí deve ser que suco daquele tá. Mas quando você coloca diante de Deus e coloca ele, você acredita que aquilo é um símbolo, aleluia, irmão? Nós já sabemos que não vai virar o sangue de Jesus dali, não vai. Nós não acreditamos assim. Mas é um símbolo, porque Jesus deu como símbolo. Então você não vem beber um suquinho e comer um pãozinho, mas você veio celebrar quem morreu por você, quem deu um sangue por você. Então você chegou aqui hoje e você disse, eu vou nessa igreja. Tem 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Mas às vezes, irmão, é aqueles, aleluia, que se dispõem a estar, aleluia, hoje aqui, aleluia, irmão. Foi aqueles o qual se voltou o coração para Deus. E é nisso que Deus faz, ele sonda. Quando ele leu a palavra
estava no culto e ele subiu, o povo já estava reverenciando aquele silêncio, aquele povo dizendo: Deus vai falar 7 meses, estamos esperando, estamos sedentos, é a palavra de Deus, é a lei que Moisés escreveu de Deus. E começaram daqui a pouco, pronto, aí Deus começou a agir. Aí no sacerdote ainda exalta o nome de Deus. Porque você viu, quando o sacerdote levantou aqui Esdras, e cheio de outros homens que estavam com ele, uma comitiva, todo mundo orando: Deus usa ele, Deus para falar com a gente, usa ele hoje para ver a palavra, Deus, uma mensagem do Senhor para o povo. Amém? Intercessão. Você sabia que Santa Ceia, quando nós estávamos em grande número na sede, os pastores iam chegar 1 hora adiantado para ficar lá orando, lá dentro de uma sala, para quando começasse o culto da Santa Ceia, todo mundo estava lá, reunido, atento, porque era um batalha espiritual. Tinha aqueles que vinham adorar, aqueles que estavam interessados na palavra, mas tem aqueles crentes, aleluia, aqueles crentes que ficam na igreja, passeando. Os passeadores de templos. Hoje vai vir o fulano de tal pregar. Às vezes ele vem adorar a criatura e não o Criador. Me deu uma mensagem bonita. Quando ele fala, até choro. Até um filme aí emocionante, você chora. Não. Eu já assisti um filme que eu fiquei chorando no final. Por que eu estou chorando? Porque foi emocionante. Aqui não se tratava apenas de um povo. Se tratava de um grande Deus que estava diante do seu povo, representado em alguém que estava dizendo: bendizei ao Senhor, grande Deus na congregação. E quando você bendizer a Deus, se cumpre o que está escrito, Salmo 100, para o santuário e bendizer o nome do Senhor. Você pode ver quando você começa a bendizer a Deus, para você ver. O que quer dizer? Você diz: grande Deus é tu, Senhor. Você está bendizendo, você está invocando a Deus. O nome dele estava ali, e ele sabia que Deus já tinha feito as promessas que o nome dele estaria ali. E Deus escreveu: eis que meus olhos estarão atentos e meus ouvidos toda vez que se fizer oração nesse lugar. Apenas Deus pediu o quê? Que eles não ficassem pecando e que eles tivessem reverência, e quando eles estivessem diante dele, eles o adorassem e reconhecessem ele como grande Deus. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tirou o povo para levar num monte. E então Moisés dizia: Faraó, deixa o povo ir, porque Deus quer que eles sejam adorados no monte. E Deus tinha dito para Moisés: quando eu libertar o meu povo, eles virão aqui nesse monte para me adorar. E quando Deus tirou, Deus levou ele no monte. E Deus então no meio do fogo falava. Deuteronômio 4 seria que Deus falava no meio do fogo, e havia trovão, no monte Sinai havia rebanco e grande gramora. Então hoje, irmão, Deus está aqui. Ele está me usando, dizendo, aleluia, que a igreja é dele, aleluia, que a palavra é dele, e que ele, aleluia, quer atingir o coração da sua igreja, que a sua igreja, aleluia, prostrada, adorando, aleluia. Levanta a mão para receber um renovo aí agora. Oh Deus, olha aí essa mão levantada reverenciando. Oh Deus, pega ele, Deus. Oh Senhor, pega ela, Deus, nessa noite. Oh, aleluia. Com tua presença, aleluia. Para que adoradores surge aqui nesta noite. Oh, prostração surge aqui nesta noite. Oh Deus, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Versículo agora 6. Essa bendisse ao Senhor, grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto terra.
E Jesus, Bani, Jeremias, Gemia, Cune, Zebetai, Odias, aí a cada nome, Oséias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaias, Levitas, ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Então você viu que havia muitas pessoas que transmitiam. Porque quando essa falava, não é que nem hoje tem o microfone. Ele dizia, eu estou bendizendo a Deus. E ele transmitia para o outro, para o outro, que era a sessão de povo, uma multidão. Ele está bendizendo a Deus, igreja. Aleluia. Ah, igreja, ele abriu a palavra, está lendo um versículo da Bíblia. Então por isso que havia muitos ensinando levitas, porque conforme ele falava, os outros iam falando para os outros. E alguns falam em aramaico, né? Que era a linguagem. E certamente, irmão, todos tinham, aleluia, o seu dever de abrir a porta, aleluia, ser instrumento de Deus na igreja. Porque certamente a igreja estava posicionada. Se você prestar atenção, eles estavam parados no meio lugar. Eles não estavam ficando andando na igreja, para lá e para cá. Toda hora, eu sempre falo sobre isso. Quando eu era meio de jovem, teve um dia que eu tive que falar, todo mundo no banheiro. Aí as pessoas tudo fazia filhinha lá, fazia um banheiro só. E eu fiquei perto do banho esperando, tá vendo, irmão? Todo mundo no banheiro. Quem tem que fazer, faz agora. Quem tem que beber água, bebe agora. Por quê, irmão? Porque na hora da palavra, amém, irmão? Irmão, todo mundo queria beber água e todo mundo queria ir no banheiro, irmão? E Deus não quer, na hora da palavra, que a gente andando para lá e para cá. Você vê que tem pastor que ele nem prega. E ele fala assim, olha, eu quero que todo mundo senta os obreiros, só quem está trabalhando fica de pé. Porque ele vai lidar com demônios, com força de treva, e se ficar andando, não é adorador, não tem reverência nem nada, vai atrapalhar, e vai atrapalhar o culto. Por isso que quando chegou aquele monte de gente, eu comecei a falar, vocês dizem que é crente, saíram dessa igreja, de outras igrejas, que essas atitudes, chegando uma hora atrasada no culto, o que vocês estão aprendendo nas suas igrejas, meu irmão? Você vê, era tudo da igreja aqui, foram para outras igrejas, mas não mudaram, continua pior do que era aqui. Porque foram para lá, porque aqui a palavra de Deus é pregada, a mensagem é pregada, Deus está presente, e outra coisa, se não tiver reverência, se não prostrar perante a Ele, e se não tiver atenção, e se for uma pessoa que fica de bobeira na igreja, Deus recusa aquela pessoa. Você sabia disso? E aí eu conversando com o irmão que organizou, o irmão não achou ruim comigo. E aí na segunda-feira, eu falei para o irmão, você não prendeu a missão, irmão. Quando você quer falar com o pastor que está pregando, pega um folhetinho, traga ele aqui, né? Escrito, né? Entrega para o pastor. Porque vai dar a impressão que você está comandando a igreja. Amém? Você que está ditando o que o pastor tem que fazer. Às vezes, uma orientação, tudo bem. Você sabia que a mulher do pastor, ela não é pastora todas. Você sabia que dentro de casa o pastor é a autoridade? Ele é o último que dá a última palavra. Por isso que as mulheres hoje vão embora com o pastor, quer brigar, quer discutir, porque elas querem mandar no pastor. E muitas vezes quer falar tudo que o pastor tem que fazer. E se não fizer o que ela está mandando, o pastor, aleluia, irmão, amém, não tem valor, já não come de noite, já não vai nem ter relação sexual, não vai ter nada, vai ser de castigo. Não. Porque a mulher, ela é a auxiliadora. E se o pastor é o pastor da igreja, ele é a palavra de autoridade, irmão. E certamente, por isso que arruma confusão. E eu falei isso muitas vezes. Falei, olha, você faz isso, faz aquilo no culto, não é para pregar, não é isso aqui, porque não é a sua parte. Mas Deus está me usando, mas Deus não é Deus de confusão. Primeiramente, todo líder que levantar a palavra de Deus, está lendo a palavra de Deus, e foi incumbido por Deus para ser o representante de Deus e para levar a mensagem de Deus e também organizar o culto. E aqueles que são auxiliares, obreiros, e aqueles que estão junto, são aqueles que são cooperadores para com ele. Ninguém é funcionário aqui. Amém? Se eu pagar, você é funcionário.
Que nem um irmão saiu aqui da igreja, por exemplo. Foi para outra igreja, porque lá paga para ele. Só que ele não pode fazer nada, porque ele se tornou funcionário. Ele é obrigado a estar lá pelo dinheiro que ele recebe. Por isso que ele já não é mais adorador. Porque ele vai no culto e ele é funcionário do pastor da igreja, porque o pastor paga para ele. Totalmente diferente. Entendeu, irmão? Como é que funciona? Aqui, irmão, um dia os irmãos que estão aí, que são obreiros, que estão apoiando, estão sendo fiel comigo, vai receber uma coroa um dia. E outra coisa, Zacarias, quando foi liderando, a Bíblia diz que assim como Josué, Sacerdote, todos esses profetas que estavam em cegos, diz que eles receberam uma coroa junto com Josué. Você vê que a Bíblia fala sobre Josué, e Josué filho de Nua, que é o Josué que estava com Moisés. Agora esse Josué é o Josué que estava com Esdras, que era também sacerdote e ajudava a comandar. Então hoje você está aqui e você está ouvindo coisas para discussão, coisas para despertar. Porque certamente, irmão, nós vemos a igreja, nós estamos pensando só em algumas coisas que é do nosso jeito, não do jeito de Deus. Então Deus quer atingir o alvo e quer que a palavra dele seja adorada, seja obedecida, seja exaltada, respeitada, e não quer que na hora que ele está falando a pessoa fique andando para lá e para cá. Se você prestar atenção, Moisés, ele ia falar com Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 5 que ele entrava na tenda, aleluia, e ele ia lá para adorar. E ele era para adorar. E ele estava de frente. E chegou um tempo que Deus assoprou na boca de Moisés. E diz que Deus viu Deus face a face. Agora você imagine, Moisés não saía da tenda assim, ó, com as costas. Moisés saía assim, ó, porque nunca se dá as costas para Deus. E você vê que Jeremias, Deus fala, de madrugada eu falava com eles. E eles me deram umas costas. E por isso foram para o cativeiro, se você prestar atenção em Jeremias. Eles deram umas costas para Deus. E diante de Deus, eu nunca se dá as costas para Deus. Aleluia. Deus é Senhor, irmão. Vai diante do juiz, sai de qualquer jeito para você ver. Vai lá de camisetinha cavada, papapá, falando gira. Esse cara sou eu, ó, de papapá para você ver. Rebolando, Deus sai do juiz para você ver. Você dá uma passa na boca, ou vai lá no quartinho, receber uma correntinha de cacetete. Agora você acalmou, né? Porque agora tem direitos humanos. Antigamente, irmão, o pau comia antes, sabe, irmão? Bastante borrachada para as costas, que só aparecia, aleluia, lá dentro, porque por fora não fazia nada. Aqueles cacetetão do soldado, ele batia, não, e por fora não parecia nada, mas por dentro arrebentava, viu? Eu cheguei a uma dessas borrachadas, eu sei por isso. Agora, irmão, o problema aqui, irmão, que nós estamos diante de Deus. Eles leram o livro da lei, e certamente havia os que transmitiam e ensinavam também, e todo o povo estava ouvindo a palavra, aleluia. Porque Deus queria que todos ouvissem. E Deus queria que todos, aleluia, amém, o adorassem, o servissem, porque Deus tinha eles como seu povo. E Deus tinha ele como Deus do seu povo. E certamente Deus sempre disse: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, aleluia. E colocarei as minhas leis no seu coração, aleluia. Então por isso, vamos continuar, tem que encerrar. Versículo 8. E leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicação, de maneira que entendesse o que se dia. Neemias, que era governador de Esdras, sacerdote e escriba, os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, temo que não pranteais nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Então você prestou atenção, irmão? Quando você vem para a igreja, que a palavra é aberta, você tem reverência quando ela é aberta. Amém? Porque tem gente que às vezes na igreja não está nem aí, ele até disfarça que está vendo, amém, irmão? Eu descobri vários anos, o irmão que estava aqui na igreja, que não sabia ler. Amém, irmão? Quando ele começou a pregar uns dias, tal.
Ele era papagaio, né? Ele pregava tudo que não via dos outros, né? Não porque estava lendo. Quem não sabia mesmo, já foi o primeiro aqui na igreja, ele não quer, né? Degradar ninguém, mas foi. E ele ficou uns dias comigo lá e não sabia ler. Tá vendo? E um dia a esposa surtou sem querer que o marido dela, é que ele ouviu os outros falar e guardava mesmo. Mas ele mesmo abria a Bíblia, mas não sabia mesmo o que estava escrito. Mas aqui as pessoas estavam lendo, aleluia, o livro, aleluia. E certamente não tinha jeito, porque a palavra de Deus era bem claro o que estava sendo dita. Não está sendo bem claro hoje o que Deus está falando? Que você vem para a igreja, você vem ouvir a palavra tem que ter ação, a palavra tem que ter reverência. Quando a palavra mexe com você, entra na adoração, meu irmão. E outra coisa, chega uma hora, aleluia, que você vai ver louvor a Deus, adoração, porque o intuito do culto é esse, aleluia, irmão. E depois que aconteceu todas essas coisas, você prestar atenção, o povo chorando e falou, agora chega um pouco de choradeira, chega um pouco disso aqui, porque hoje é o dia consagrado ao Senhor, aleluia. Porque quando você vem no culto, você consagra, você separa. Por isso que existe o lugar próprio, o púlpito, a congregação, aleluia, que é lugar separado para ouvir Deus falar. Davi disse, na congregação é o lugar de meditar a palavra, aleluia. Na congregação é o lugar de dar louvores. Na congregação é o lugar de trazer dízimo, trazer oferta. As pessoas dizem, eu vou dar o dízimo para os pobrezinhos, lá tem aquele pobrezinho aí. Só que o dízimo não é seu. Você não deve fazer aquilo que não é seu. O dízimo é de Deus. Porque a turma está pensando que o dízimo é dele. O irmão comprou as coisas, ele faz isso, irmão. Ele compra um monte de coisa e aí está dizendo, eu estou ajudando a igreja, mas o dízimo dele não deu. Entendeu agora? Então ele está ganhando almas, traz pessoas para a igreja, faz tudo muito bonito, maravilhoso, mas o dízimo dele não está constado. E a Bíblia diz que toda a palavra de Deus tem que ser obedecida. Se você tirar um tio da palavra, você já é culpado dela. Tiago falou sobre isso. Então, irmão, às vezes a gente arruma confusão com as pessoas, porque a gente começa a ler a palavra, começa a aplicar a palavra, e vemos que muitas pessoas, aleluia, estão querendo tampar o sol com a peneira. Eu tenho meu defeito, eu tenho. E hoje mesmo eu vou cair diante de Deus e vou dizer, Deus, perdoa se eu falei o que eu ia falar. Por isso que eu prego muito sobre o que está escrito. Porque se a pessoa quiser arrumar problema comigo, vai arrumar com Deus, porque a palavra é de Deus, ele manda eu pregar. Então é com Deus que ele tem que falar. Aquele irmão estava aqui pregando no domingo. Quando eu fui pregar na igreja Assembleia de Deus, na Javariúna, né, um dia. Aí ele teve que passar, ele tinha uma casa no Jardim Miriam, né? E ele chegou assim, encostou o carro dele, tinha um carrinho branco, né? Nem sei o nome daquele carro, versão Celta. Aí o que aconteceu, irmão? Aí veio um cara gritando assim na rua, crente sem vergonha, crente safado, rindo para ele. Um irmão falou assim, e ele abriu a porta do carro, aí ele pegou e falou assim, cara, vê como é que você fala comigo. Se vai que foi essa. Se você tem que reclamar, reclama com Deus. Ele grita bem alto, aquele irmão. Porque foi Deus que mandou a chuva. Porque o que aconteceu lá, Deus choveu muito, e a água da casa do mar, que era mais alta, né? E transbordou no muro e vazou para a casa do outro. E ele chegou chamando ele de crente sem vergonha. Ele disse, eu não sou crente sem vergonha, não. E outra coisa, rapaz, vem para você falar comigo. Autoridade. Se você tem que reclamar, reclama com Deus. Foi Deus que mandou a chuva. Então hoje a gente está diante de Deus e vê que agora o povo esperou mais 7 meses. Você vê que eles melhoraram a adoração mais ainda. E no próximo culto, eles foram convidados para ir no culto e foram incentivados eles a levar raminho de oliveira. Pegar aquelas folhas e tal de oliveira e fazer as cabanas, como estava escrito também de Moisés, diante do lugar que ia ser feita a realização, porque estava escrito. E a Bíblia fala que eles na segunda adoração adoraram a Deus de tal forma que eles nunca tinham feito antes, não é? Porque toda vez que você vai para a casa de Deus, você tem a tendência de melhorar a adoração.
Porque quanto mais você se envolve com Deus, mais adorador você vai ficando. E você vai melhorando na adoração. Amanhã você dava aquela oferta e pegava o pior e dava para Deus. Mas chega uma hora que você vai passando nas ofertas. A hora que chegar na de 50, você vai, depois você tem várias de 100. Não vou dar uma de 100, eu vou entregar a oferta. Porque você vai adorando a oferta, vai adorando o cântico, vai adorando a presença. A sua adoração aumenta e melhora. Então a tendência deles era mais adoração para Deus. Isso está no capítulo 8, versículo 16, para nós encerrar. Saiu, pois, o povo, e trouxeram ramos e fizeram para si cabanas, e cada um no seu terraço, nos seus pátios, e no átrio da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que tinha voltado do cativeiro fez cabana nelas e habitou, porque nunca se fizeram assim os filhos de Israel. E desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia que houve muito grande alegria. E dia após dia, leu esta no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último celebrar a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Então você viu que agora a vida deles é de leitura de Bíblia, porque a adoração deles, aleluia, foi melhor do que a primeira adoração ainda. Se a primeira eles reverenciaram, se a primeira eles queimaram o coração chorando, e quando o sacerdote bendiu o Deus do céu, e todos estavam transmitindo o que ele falava. Você vê que eu gosto quando o americano às vezes prega, o africano, porque o outro fica falando, andando junto, fazendo o mesmo gesto. É bacana. Com intérprete. É, não é, não? Porque duas mensagens ao mesmo tempo. Aí pega o inglês, pega o português, pega o japonês, não é? Agora você vê que a adoração melhorou tanto que agora podia ler a Bíblia todo dia, meu irmão. E certamente fizesse uma semana de culto, eles estavam lá. Você não vê que tem crente hoje, que ele parece no culto hoje, e vai aparecer daqui 3 meses, não é? E ainda vem no culto, ainda reclama. Eu não disse que tinha uma mulher que chegava aqui, e ela vinha, acho que ela até faleceu. Não faleceu não, foi o marido dela que faleceu, que era franciscano ele, tal de Vicentino. E ela chegava e vinha reclamando, e dizia, esse pastor pede muita oferta. Mas por quê? Ela só chegava na hora da oferta. E eu tenho o hábito de pedir oferta, sempre eu pego de julho, 7h30, né? É isso aí, né? Não, 7h30 não, 8h30, né? 8h25, por aí eu pego oferta. E termino 9h30. Porque ele já olha como a hora já avançou. E eu nem preguei nada ainda. Eu já estou entrando no sangue da mensagem. Agora, irmãos, imagine, Deus então falou agora, esse povo, aleluia, aprendeu dia após dia, aleluia, a Bíblia, aleluia. Amém, irmão? Porque agora Deus era, aleluia, adorado, exaltado e ouvido, e o povo, aleluia, estava fazendo uma verdadeira adoração e melhorando a adoração a cada dia. Porque tem hora que a gente só fica naquela adoração, amém, irmão? Que não acontece nada, não atrai a presença de Deus, aleluia. E muitas vezes não conseguimos, aleluia, nada da parte de Deus, porque Deus vê que nós, aleluia, não estamos adorando Ele como deveria ser, aleluia. Devemos de aumentar a adoração e diminui. Em vez de nós ir mais para a igreja, pouco nós vem no culto. Mas eles não, durante 7 dias, aí fizeram uma hora extra, mais um dia, 8 dias. Você pode ver, você quer fazer um seminário aqui de 3 dias, é uma luta tremenda, irmão. O irmão entra no emprego, sabe que ele entra 8 horas. Quando é 4 horas ele sai, ele não tem tempo para vir na igreja. Amém, irmão? E um dia eu perguntei, o que você está fazendo, irmão? Eu perguntei para ele, você está em outra igreja, irmão? Por causa desse tipo de coisa, irmão. Porque alguma coisa está errada com a igreja. A igreja, na verdade, era para ter culto todo dia, não é, irmão? Se tivesse todo mundo disposto, tivesse todo mundo orando, aqui tinha culto de um dia, não é, irmão? E muitas vezes quem mora longe ainda tinha irmão, tal, mas hoje tem carro, irmão. Esse
povo ia fazendo cabana, eles andavam quilômetro em quilômetro, vinha de cidade, às vezes vinha de ano em ano para um culto, porque não tinha como chegar no lugar tão longe que eram. E hoje não, você liga com Uber, amém, irmão? Tinha até um irmão da igreja que tem um Uber, né, fazendo propaganda para o irmão, quem sabe os irmãos já dão uma ligada já, depois do culto e vai de Uber. Nós ia trazer o pregador do Uber de Gilbariúna, 150 pau, ó, no fim de semana. Aí o irmão viu que tal, é melhor eu vir de ônibus, mas por quê? Eu dobrei o joelho e disse, vai ser o pregador, ou se você fazer um esforço, ou tem o ônibus ali, e ele está querendo que ponha um Uber lá, que vai buscar ele para trazer, levar até nós vamos. Oh Senhor, incomoda ele. Aí Deus incomodou o Marco, que ele pegou e falou, bom, eu vou de ônibus mesmo, que é muito caro o Uber, aleluia. E aí chegou atrasado. Tanto que não é digno, mas ia ficar pesado, ia ficar mais ou menos uns 350, 400 pau mesmo. Para ele estar aqui, para nós fazer todas as coisas. Abre a sua palavra, glória de Deus. No Salmo 19, versículo 7. Pode dar glória a Deus, irmão. Você me cultuar a Deus. A Bíblia diz que na casa de Deus você dá glória. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Diga comigo, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Aleluia. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aleluia. Então por isso que quando ele abriu os mandamentos, a lei de Deus do Torá, Salmo 19, versículo 7, Deus estava, aleluia, trabalhando na alma deles. Quando ele começou a ler a palavra, que a Bíblia não fala o que ele leu, na verdade, mas certamente ele deve lido algumas coisas sobre a lei de Moisés, sobre o culto que era ser realizado a Deus, sobre a presença, como deveria ser o culto. E certamente o povo já estava instruído que não era para ficar conversando no culto, que ali era a igreja, quem ia falar era o grande Deus. Agora eles se vinha que vinha, porque Deus ia falar, a alma dele ia ser restaurada. O que Deus mandasse, eles obedecessem, o que ia acontecer, aleluia, os mandamentos do Senhor ilumina os olhos, aleluia. Então quer dizer que quem aceita a palavra, quem aceita o que Deus fala na palavra, ele começa a refrigerar a alma, salvar. E depois, aleluia, ele começa a mostrar que quem obedece ele, aleluia, fica iluminados, aleluia, amém? Porque obedece a palavra. Agora, o testemunho de Deus era o quê? Fiel. Então por isso que havia diferença, não era qualquer um. A Bíblia diz, Deus é fiel. E se você prestar atenção, o Senhor quando manifestava o seu povo, ele manifestava sempre em justiça e fidelidade. Por isso no Salmo a Bíblia fala sobre isso, que Deus, aleluia, faz suas obras, Salmo 111, em justiça e em fidelidade, aleluia. Justo e reto é o Senhor, verdadeiro é Deus, Deus é longânimo, aleluia, e Ele é grande misericórdia. São os atributos de Deus. E Deus faz a obra em cima dos seus atributos. Por isso ele diz no 7, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Você pode ver que quando nós ouvimos a palavra e nós vamos dar crédito ao que está escrito, começa a vir uma restauração na nossa alma. E depois, pela fidelidade que é a palavra de Deus, o testemunho de quem Deus é, aí o que acontece? Aí você fica com os olhos iluminados, aleluia, porque tudo que Deus manda você fazer, aleluia, leva você a um lugar mais alto, ele leva você a um nível maior, porque ele traz ensinamentos, ele traz estrutura. E por isso no Salmo 119, vai lá para você ver, mais para frente. O Salmo 119,
Você vê que hoje eu estou feliz, irmão. Mesmo passando as lutas, estou feliz. Por quê? Porque eu já sei que eu estou fazendo o que Deus mandou. Vir a palavra e pregar. Tá vendo? E ensinar. E certamente gostaria de ter mais pregadores do meu lado aqui, mais obreiros. Hoje nós estamos em algumas pessoas, não são muitas, mas você vem ouvir a palavra. E a palavra de Deus, conforme você ouve ela, ou conforme você reverencia, ou conforme ela faz um efeito em você, você vai melhorando, aleluia, na adoração. Você vai valorizando mais, porque você vai ver o seu hoje e depois vai ver o seu amanhã. Hoje você é uma coisa, amanhã você será outra. Porque a palavra de Deus, às vezes, ela trabalha na ética, na moral, ela trabalha no ensinamento, aleluia. Né, para trazer prudência. Se você prestar atenção, às vezes foi dado para quê? Para ética, moral. Porque que leis são dadas? Que constituição são dadas? Para organizar o povo, senão vira uma bagunça. Se tem todas essas leis de trânsito, todas essas coisas, já é uma bagunça, turma? Você vê cada coisa que está acontecendo aí no trânsito aí, só Jesus para ter misericórdia, irmão. Ninguém respeita nada, não. Ninguém está nem aí com nada, não. Com praga que está escrito, velocidade e tal, amém? Diz para não beber, o outro deixou no carro para chegar o garçom e falou: não estou bebendo, não, seu cara, tá vendo? Eu consegui nem sair do carro. E além disso, que não pode beber, vai dirigir no beira. E Deus certamente, Ele faz tudo através do que é, através da sua palavra. Ele traz uma estrutura para nós, que nós vamos com o tempo, aleluia, ver, aleluia, como nós vamos andar na luz do Senhor, aleluia. E nosso mandamento dele, quem obedece a Deus, ame nos homens. Pode ver que ele anda diferente, ele não anda cego, aleluia. Se você prestar atenção, Jesus, quando vê Isaías 9, o povo que estava na escuridade, na vitamina, agora grande luz resplandeceu na sombra da norte, aleluia. Se você vê João 8:12, Jesus diz: eu sou a luz da vida, e quem me segue, aleluia, não andará em trevas, aleluia. E se você prestar atenção, Jesus foi bem claro. E no Salmos 19, que nós vamos ver agora, você vai ver no versículo agora, será que é esse aqui mesmo? Oh, aleluia. Versículo 9: de maneira que poderá jovem guardar pulso o caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, e não deixei fugir os teus mandamentos. Guarda no coração tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito seja tu, Senhor, que ensina os teus preceitos, e com os lábios tenho narrado todo o juízo da tua boca, mas me regozijo com o caminho do teu. E os seus preceitos, quer dizer, do que Deus manda, e as tuas veredas terei respeito, quer dizer, o que Deus quer, o caminho que Deus quer. E ele diz, aleluia, versículo 17: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Descendo meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Aleluia. Então você viu? Então Davi, ele estava exaltando, estava declarando a importância de Deus, né? A fidelidade do testemunho, e certamente estava mostrando que tudo que Deus fala, a palavra que é implantada no coração, leva a pessoa a andar na direção de Deus. E basta a pessoa querer isso, desejar isso, porque se ele não querer e desejar, aí nada vai acontecer. Então certamente aquele povo que estava lá, eles estavam querendo. E por isso Deus, então, aleluia, queimou o coração dele. O sacerdote falava, os ajudantes auxiliares, levitas, que anunciavam a palavra em repetição ao povo. E o povo então, começou a chorar, era a consagração a Deus. Na outra semana repetiram novamente, fizeram melhor para Deus, reconheceram, aleluia, e após dia, aleluia, veio a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra que alimentava, a palavra que conduzia, a palavra que fortalecia, a palavra que trazia vida, que trazia paz, aleluia, a palavra que trazia estrutura. Aleluia. Então por isso que Deus disse, eis que o Senhor colocou a sua palavra sobre tudo, aleluia.
Ele me colocou a palavra de Deus sobre todas as coisas. Então quando você vem no culto, você vem cultuar, vem da honra, vem da glória, você sabe que está no mandamento de Deus cultuar a Deus. Ouvir a palavra, meditar. Agora, se você não quer, se você não se interessa e tal, talvez é porque você não teve experiência com Deus. Porque quem teve experiência com Deus vai querer voltar a essa nova experiência. Vai ficar a vida inteira no cativeiro. Você pode ver com o desviado, quando ele ouve a voz do Senhor, o profeta está cheio do poder da palavra, ele começa a chorar. E às vezes ele fala, não quero voltar não, porque isso, aquilo, tal. Mas por que ele chora? Porque ele já ouviu, teve experiência, mas está lançando fora aquilo que poderia salvar, o que poderia dar estrutura. E aí, quando você joga fora e não aceita aquilo que é melhor para você, depois lá na frente você fica chorando, arrependido, porque você fez bobagem, não é, irmão? Agora, quando você busca, você recebe e você vai receber a transformação, você valoriza. De tal forma que você fica na dependência da palavra. Amém, irmão? E Deus passa a ser aquele que direciona seus passos. Então, por isso, vamos encerrar. O irmão vai colocar o louvor só para nós encerrarmos, porque nós estamos dentro do horário. Eu tenho 5 minutos, esse irmão está adiantado 10 minutos. Aproveitei todo o espaço que eu tinha para nós meditarmos, para nós alimentarmos, para nós sermos confrontados e ao mesmo tempo a gente analisar que a gente pode melhorar. Já não depende só de Deus, depende de nós. Você vem no culto hoje, domingo é a ceia. Vai chegar na ceia, a ceia termina às 8h30, vai chegar 8 horas no culto. Você vê com o irmão aqui, muitas vezes eu chamei ele, irmão, você está 6 anos na igreja. Mas eu venho com toda a família. Então vocês têm que ser exemplo. Porque todas as famílias que chegam na igreja querem ver o exemplo dos crentes que já estão na igreja. Aí não, irmão. É mesmo que você vai numa empresa, você vai trabalhar, que eu trabalhei numa empresa, lá que acontecia. Quando eu cheguei lá, tinha já alguns beberrão, amém? Tinha um cheirador de cocaína. Dentro da empresa eu traficava, amém, irmão? O escritório da empresa era a mesa, eu bater cocaína para o engenheiro cheirar, para todo mundo dar uma cheiradinha, não é, não? E no armário embaixo era um tubão, amém? Daqueles chivas, cavalinho branco, Black Albert, amém? Tinha daqueles que Valentine's, amém, não? Que na época era tudo raro, não é, não? E aí você vê que as pessoas que trabalhavam dentro do correio, todo dia tinha que dar uma passada e para ir trabalhar. Aí chegou um tempo que mandaram embora da empresa, viu? Você vê que tipo de coisa? Então eu já passei por muitas coisas, irmão. E certamente eu via que uma pessoa, aleluia, que está envolvida com coisas tão assim, que está em treva, ele leva um outro para a treva também. Mas se você chega num lugar e você está na luz, você começa a atrair as pessoas para a luz também. Quem quer vir para a luz? Porque João 3, Jesus diz, as suas obras são mal, por isso não se aproxima da luz. Porque as suas obras são maus. Eu já li João 3, 18 e 19, você vai ver Jesus falando que eles não vêm para a luz, porque as obras dele é mal, e tudo que vem para a luz é manifesto. E Deus então trazia ao seu povo as leis, os mandamentos, a ética, moral, o ensinamento e tudo, da oferta e tudo, e o povo tinha paz. E o povo sabia que estava debaixo de uma bênção. Até hoje os judeus estão lá, nas promessas feitas a Abraão, e viveram a lei ainda. Porque hoje nós vemos através de Jesus Cristo que cumpriu esse mandamento. Eu não vou entrar nessa parte agora. Coloque ele louvor para nós, o sonho de Deus. Sabe quantos meses eu estou louvando só esse louvor aqui, irmão? Só para ver se a pessoa consegue entender a letra desse louvor. Amém? Aliança no altar. Tem vezes que a gente vem, irmão, a alma está querendo Deus, o corpo não quer, está muito difícil. Mas quando você chega, você ouve, aí Deus vai curando, vai sarando, vai tocando na sua alma. Chega um tempo que você não fica mais sem Deus, aleluia. Você começa, aleluia, a ser um adorador, aleluia de Deus, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Quando os adoradores chegando, Deus está olhando, ele vem vindo, ela vem vindo. Não há outra vez
de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Aleluia. Deixa meu coração o teu olhar, o olhar ao centro da terra onde Deus está. Aleluia. Uma fidelidade, ainda de tudo pode entregar. A vida, meu maior tesouro, contigo chegarei. A mão dos meus sonhos, que a vida me deu, e no sempre o teu e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, nosso Deus que tem chuvas. Oh, aleluia. Abraão ficou 15 anos. Todo dia Deus ia lá, cadê Abraão em sacrifício? Aí chegou uma hora, Deus falou: Abraão, você me ama ainda, eu quero ter o Isaac, aleluia. 15 anos, Abraão ficou sem levantar mais altar para Deus, aleluia. Perdeu a essência da adoração, aleluia. Mas Deus queria restaurar a adoração de Abraão. Seja aliança contigo. Oh, aleluia, diante do altar. Conforme o oculto estava ali no altar, a minha lei sendo lida, a palavra sendo lida, aleluia. E todos bendizeram ao Senhor, todos bendizeram com o rosto em terra, aleluia. Oh, isso é meu coração, o teu olhar, vai em meus coração, o olhar de Deus, aleluia. Olhar o monte de Deus, aleluia, está firmado no centro da terra em Jerusalém, aleluia. Ele vai repousar aquele dia no meio do seu povo, aleluia. E ele disse que ele será como lavareda no meio de Israel. Ele estará lá com o seu povo, aleluia. E a Bíblia diz que Deus habitará no tabernáculo com os homens. A sua palavra me diz a Deus. A sua palavra me restaurou, Senhor. A sua palavra me corrigiu. A sua palavra me trouxe um novo caminho, meu Deus. E mesmo nas lutas, mesmo de tudo isso, eu não tenho esquecido da sua palavra. E ajuda-me a pegar tudo da sua palavra, para ensinar a sua palavra. Oh, Senhor, o Senhor deve ser adorado. Nós devemos melhorar a nossa adoração. Nós devemos fazer melhor do que estamos fazendo a cada dia. Muitas vezes o Senhor quer mais culto, o Senhor quer mais adoração, nós nos demos. Muitas vezes o Senhor quer mais consagração, quer mais tempo conosco, muitas vezes não tem um tempo para o Senhor. Ah, Deus, mas cada pessoa que vem aqui hoje, Pai, a sua alma, Pai, quero seja restaurada. Ai, Pai, quero que ela reconheça. Pai, quero que os mandamentos, eu vi nos olhos. Pai, que os mandamentos é perfeito. Deus, Pai, quero nessa noite. Exaltado seja para todo sempre. E a oração que fazemos aqui nessa noite, bendito seja o Senhor, que bendizemos aqui nessa noite. Grande Deus,
entra, Senhor, em nós, ó Pai amado, para ficar para sempre, ó Deus querido, e sempre, 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 até a eternidade, porque Tu és Deus eterno e és Senhor de geração em geração. Aleluia. Obrigado, Senhor, nesta noite. Agora receba a nossa oferta nesta noite e nossos dízimos em nome de Jesus. Amém? Quem tem sua oferta, prepara. Eu tenho só mais 4 minutos e você vai entregar agora. Já o irmão que trouxe o dízimo dele, né? Você viu, o irmão falou: irmão, não tenho ganhado muito, mas eu disse: você está devolvendo o que é de Deus. Amém? Porque não é tanto que você ganha, o que é de Deus é o 10%. E a oferta alçada. E domingo é a ceia do Senhor, né? Em nome de Jesus. Amém? Então, eu estou dentro do horário. Amém? Irmão, eu já tive problema nessa igreja, irmão, com pessoas por causa de 5 minutos do culto, irmão. E a pessoa diz: eu não vou no culto porque você passa muito no horário. Eu falei: irmão, vamos olhar lá na internet, nos cultos que eu preguei, vamos ver quanto tempo eu passei. Passei 5 minutos e estava reclamando. Que adorador é esse, irmão? Você viu? Ela veio, a mulher viu uma vez no mês do culto. Uma vez, irmão. Ainda reclamava dos 5 minutos. Você não vem todo dia, pô, vem 2 vezes, 3 vezes que é o culto na semana. Irmão, ainda é muito pouco do que estamos fazendo, irmão. Aí não entrega a sua oferta agora e devolve seus dízimos a Deus. Aleluia. E quem tem dado dízimo tem orado, baseado na palavra de Deus que Paulo escreveu aos Coríntios, orando ele para Deus sobreabundar em toda graça. Oh, Rababassuri de canta, Rababai. Oh, Deus, nós te louvamos por poder dar oferta nesta noite. Nós te louvamos, ó Deus, por poder devolver ao nosso Senhor aquilo que o Senhor deu para nós, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor é grande, o Senhor é bendito, ó Deus. Ó Pai, através do seu nome, através do seu poder nessa noite, abre as portas para quem precisa de recurso, manifesta Jeová Jireh no meio do seu povo, e quem trabalha precisa de aumento, ó Deus. Ó Pai, vai prosperar o que ele tem na mão agora. Ó Deus, porque certamente aquele menino com o pãozinho e peixe, ó Pai, ó Pai, quando trouxe de pregação, muitos se alimentaram, ó Deus. Ele possa dar o sustento da sua casa, da sua família. Ah, Deus, a gasolina para o seu carro. Ah, Deus, em nome de Jesus, ó Pai de Nazaré, nós consagramos a Ti agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos fazer a oração final agora, e você vai orar assim, ó Deus. Graças te dou, ó Pai. Hoje foi mais uma noite, ó Deus. Ó Pai, que eu subi para ouvir palavra, para meditar, Senhor. Ó Deus, o pregador pregou a Bíblia, o que está escrito na tua palavra para mim, ó Deus. Ó Pai, eu queria, Senhor, que o Senhor mexesse mais dentro de mim, Senhor, e que eu fosse mais, ó Pai querido, atento, para que surja, meu Pai, um efeito, Senhor, como foi naquele povo, ó Pai, que veio do cativeiro, ao ponto, ó Deus, que houve um choro, meu Pai querido, eu ouvi também uma alegria e um pranto, e certamente porque eles estavam, ó Deus, consagrados, quer dizer, entregue ao Senhor naquele culto, ó Deus. Então nessa noite não despede o teu povo, ó Pai, para comer e beber nos seus vários jantares, ó Deus. Assim nessa noite, ó Pai, as bênçãos celestiais, bênçãos dos céus, ó Pai, e bênçãos da terra para o teu povo, em nome de Jesus. E todos que creem, diga amém, diga graças a Deus. Senhor, que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos, vão em paz, que Deus abençoe. Aplauda o Senhor agora, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Aplauda o grande Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, amém.